Pessoal, boa noite. Na aula de hoje vamos falar sobre mais um método eletroanalítico, que é o método da voltametria. A análise voltamétrica, no que elas se baseiam, quais são suas características, seus potenciais, sua célula e as suas aplicações. Bom, os métodos voltamétricos, esses métodos eletroanalíticos, eles se baseiam com as seguintes características. Eles obtém, as informações do analito que está sendo analisado através da medição de uma corrente por uma célula eletroquímica como uma função do potencial aplicado. Então, o potencial aplicado nessa célula, e através desse potencial é possível medir a corrente e retirar informações sobre o analito. Quando essa corrente é proporcional à concentração do analito, ela é monitorada através de um potenciostato, temos um potencial fixo. Aí essa análise voltamétrica é chamada de amperometria, que é o nosso tema da próxima aula. Algumas aplicações dos métodos voltamétricos são muito utilizados em diversas áreas, tipo técnicas inorgânicas, técnicas físico-químicas, químico-biológicas para estudos de processos de oxidação e redução, em vários meios, por se tratar de um método eletroanalítico, que ocorre em uma célula eletroquímica. Temos processos de adsorção em superfícies e mecanismos de transferência de elétrons nas superfícies de eletrodos modificados quimicamente. E também temos, por exemplo, na análise na indústria farmacêutica, a utilização desses métodos voltamétricos na determinação de dosagem de comprimidos, de cápsulas, injeções, suspensões e em amostras biológicas de sangue, urina, glicose, soro, e também é muito utilizado na indústria de celulose e papel para o controle da polpa nas máquinas de papel. Vou explicar algumas diferenças entre os termos. Na aula passada nós falamos sobre colometria. A colometria é baseada no seguinte: são tomadas para minimizar ou compensar os efeitos da polarização de concentração. Para a voltometria, a diferença é o seguinte: a voltometria ela tem um consumo mínimo do analito, enquanto na colometria, basicamente todo o analito é convertido em outro estado. Lembra que na colometria o analito ele sofre uma oxidação e aí ele é transformado em uma nova substância assim para assim ser analisada. Na voltametria não, existe um consumo mínimo desse analito. E a polarografia, que é a voltametria clássica, ela é um tipo de voltametria onde o eletrodo gotejante de mercúrio é o eletrodo de trabalho. Então temos um eletrodo de trabalho que ele funciona da seguinte forma: ele goteja mercúrio para assim então fazer a sua varredura. A desvantagem dessa polarografia é que o mercúrio é um metal tóxico, Então, foi a primeira tipo de voltametria utilizada. E hoje temos voltametrias muito mais modernas e precisas também. Temos aqui um esquema entre os três eletrodos. A célula eletroquímica na voltametria ela é constituída por três eletrodos que são imersos em uma solução que contém um analito. E também tem um eletrólito que ele é inerte, ele não vai interferir na reação, que é onde trabalha o eletrodo de suporte. Temos aí no centro o eletrodo de referência, à esquerda em vermelho o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo, que é um eletrodo de suporte. Alguns tipos de voltametria. Temos a voltametria clássica, que é a polarográfica, que eu falei. Essa voltametria ela trabalha com microeletrodo, um eletrodo bem pequeno, que é constituído pelo eletrodo gotejante de mercúrio. Na voltametria cíclica, nós temos ela é aplicada para adquirir informações como potencial de oxidação e redução das espécies químicas e trabalha com sinal de excitação na forma triangular. Então, o sinal que é passado
Nessa voltametria ela forma um sinal triangular de corrente para um pequeno eletrodo. Temos também a voltametria de pulso diferencial. Ela é aplicada pulsos constantemente e de amplitudes fixas a esse eletrodo de trabalho. E a corrente que é medida, ela é medida duas vezes. Então temos duas medidas de corrente. Antes de iniciar os pulsos e no final, quando terminam os pulsos. Temos a amperometria, que é a análise amperométrica que nós vamos falar na próxima aula. Trata-se de uma corrente proporcional à concentração do analito, assim como eu havia falado no slide anterior. Mas ela é monitorada, né, pelo potenciostático, mantendo o potencial da célula fixo. Então, na amperometria temos o potencial fixo, né, que ele é regulado. E essa corrente ela passa entre um par de eletrodos. Temos dois eletrodos que participam da eletrose e a corrente em amperes ela passa no meio desses dois eletrodos. Por isso ela é chamada de amperometria. Temos a voltametria de onda quadrada, que é uma técnica de pulso rápida e sensível, e ela é bastante precisa e muito tanto que é comparada com métodos espectroscópicos e métodos de cromatografia. Temos a voltametria de redsolução. Na voltametria de redsolução nós temos a detecção de metais, né, pesados. É bastante utilizada para isso, para esses fins. Ela consiste em duas etapas. Primeiro nós temos uma pré-concentração, onde temos um acúmulo de cátions de metais no eletrodo de trabalho. Depois esses cátions são reduzidos. Aí na segunda etapa, que é a etapa de dissolução, ocorre uma varredura no potencial, né, desse eletrodo, e ele é reoxidado. O analito é reoxidado novamente para os metais. A voltametria adsortiva de redissolução, que funciona basicamente da mesma forma. No nosso exercício hoje nós vamos falar da voltametria clássica, que é a polarografia. Então a polarografia é essa técnica eletroanalítica, ela é baseada numa corrente em função de um potencial. Então temos uma corrente, né, em amperagem, ela trabalha na função de um potencial aplicado sobre um eletrodo indicador. A principal técnica empregada nesses eletrodos é de mercúrio, devido às vantagens inerentes do elemento químico. Então o mercúrio, por ele ser um material inerte, ele não interfere na análise polarográfica. Temos à esquerda o polarógrafo bem antigo, o primeiro polarógrafo, e à direita temos um polarógrafo moderno. Na atividade de hoje nós vamos utilizar essa equação, a equação da polarografia. Minimizadas as correntes residual e de migração, ou seja, lá no eletrodo de suporte, depois que ele trabalha minimizando a corrente, Yukovic pode derivar a equação da polarografia. Então nós temos aí a equação da polarografia, onde temos uma corrente de difusão, que ela é calculada pelo 607, que é uma constante. Essa constante inclui o Faraday, a densidade do mercúrio e também outros fatores. Nós temos o N, que é o número de elétrons envolvidos no processo. Então nós temos lá o nosso analito que está sendo analisado e vamos ter o número de elétrons envolvidos no processo, na reação. O D é o coeficiente de difusão de espécie reagente, que é a nossa difusidade. Temos o M, que é a velocidade de escoamento do mercúrio. Como é o mercúrio, ele vai gotejando, então temos uma velocidade que ele vai escoando pelo eletrodo. E o T, que é o tempo de vida da gota, que essa gota permanece. E o C, que é a concentração do reagente. Repetindo, a constante 607 multiplicado pelo número de elétrons envolvidos, que é multiplicado pelo coeficiente de difusão de espécie reagente. Esse coeficiente ele é elevado a meio, ao expoente 1/2, e temos a velocidade de escoamento, m, que ela é elevada a 2/3, e o tempo de vida da gota, que é elevado a 1/6. Então, para calcular hoje, fazer o exercício, nós devemos primeiro, vamos lá, devemos primeiro
manter, né, a constante e o número de elétrons. Depois resolvemos aqui esse expoente, o coeficiente de difusão, e resolvemos também a velocidade de escoamento, elevamos também a 2/3, e o tempo de vida da gota. A concentração nós mantemos. Depois que resolver todas essas potências, a primeira coisa é resolver essa potência e essa potência. E depois é só multiplicar todos os fatores que vamos chegar no produto, que vai ser a nossa corrente de difusão. Aqui temos um exemplo de uma célula voltamétrica constituída de 3 eletrodos dentro de um recipiente. É ligado a um potenciostato, que é o nosso medidor e o nosso transmissor de corrente, e é ligado a um computador para nos dar as informações. Temos aí o eletrodo de referência, o contra-eletrodo e o eletrodo de trabalho. Como eu havia falado, esse contra-eletrodo, ele tem, na base dele, ele funciona como a ponta dele com a ponta de espada. Ele minimiza o fenômeno da migração dos íons eletroativos causados pelo campo elétrico. Então temos um campo elétrico presente na nossa célula. E para evitar essa migração dos íons, temos esse eletrodo de suporte, esse contra-eletrodo. Ele vai facilitar e fazer com que não haja essa migração de íons. No eletrodo de trabalho, ele tem a base em forma de disco. Ele tem um potencial que varia com o tempo. Ele é pequeno e ele aumenta essas dimensões pequenas dele. Facilitam com que ele possa polarizar, entendeu? E assim executar a análise. No eletrodo de referência, que tem a base cilíndrica, ele é feito de calomelano ou de prata, cloreto de prata. Ele mantém um potencial constante durante todo o experimento, devido à resistência elétrica que os circuitos dele têm. E ele trabalha da seguinte forma: a sua corrente ela flui, ela é geralmente desprezível. A corrente é passada pelo contra-eletrodo e depois depositada no eletrodo de trabalho. Então, pessoal, resolvam o exercício. O exercício ele é simples. Vocês vão ter uma tabela com as informações, com os valores de coeficiente de difusão, com a velocidade de escoamento, com o tempo de vida da gota e de concentração. A única coisa que vocês vão ter que raciocinar mais é para encontrar o número de elétrons envolvidos nas reações, mas isso não vai ser difícil porque nas análises potenciométricas nós usamos aquelas mesmas reações lá. Então é só voltar aos exercícios anteriores de potenciometria que vocês vão observar o valor de N de cada reação, de cada analito envolvido.